Capítulo 5, como destruir a mente velha e construir a mente nova. Então, 2 Coríntios 10, 4, 5 diz, o que Paulo diz à igreja? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento e obediência a Cristo. Então, a nossa mente é um complexo, é o complexo resultado de uma construção de caminhos, circuitos que vão sendo construídos ao longo da nossa vida toda a partir de uma programação genética. Então, essas estradas são construídas a partir da conexão de neurônios, as famosas sinapses, e mediadas por neurotransmissores a partir de estímulos elétricos. Então, vamos ser sinceros, é uma engenharia divina e muito complexa para que o nosso entendimento seja capaz de compreender tudo. A neurociência muito tem contribuído para a nossa compreensão de muitos fenômenos cerebrais complexos, tais como a neuroplasticidade. Até pouco tempo atrás, pensava-se que o cérebro continha uma estrutura inflexível, que gradativamente ia deteriorando-se com o passar do tempo. Hoje sabe-se que ele é moldável e renovado, confirmando mais uma vez o que a palavra de Deus nos ensina. O cérebro é plástico e pode ser renovado. Glória a Deus por isso. Então, como se dá esse processo de renovação? Vamos lá. Algumas coisas são importantes dentro desse processo de construção de novas estruturas cerebrais. Paulo, divinamente inspirado, nos revela o que a neurociência já comprova. Os nossos pensamentos estão envolvidos de forma central no processo de construção dos caminhos cerebrais pelos quais andaremos ou nos aprisionaremos. E esse caminho pode ser exemplificado a partir de 3 verbos: crer, criar e crescer. Verbo crer. O que sabemos hoje é que as construções cerebrais começam como crenças. Quando depositamos confiança e cremos em algo, de forma voluntária ou involuntária, processos cerebrais começam a acontecer para transformar aquela ideia em ação. Uma constatação científica é de que as nossas crenças moldam o nosso cérebro, e esse processo não depende essencialmente da vontade, mas definirá do que teremos vontade, e também grande parte das nossas emoções. Não por acaso falamos tanto sobre crenças centrais ou nucleares quando estamos tratando de mudanças na nossa mente. Trata-se daquelas crenças que são formadas desde a infância e se solidificam e se fortalecem ao longo da nossa vida. São um nível cognitivo mais profundo, sedimentado com ideias rígidas e que dão a estrutura para todas as cadeias de pensamentos. Podem ser sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo e também sobre Deus. Não é por eventualidade que o Senhor nos propõe a um convite à fé, como porta de acesso a essa nova mentalidade, já que essa confiança cria conexões cerebrais profundas em aspectos centrais da nossa identidade. Verbo criar. Esse é o segundo princípio a ser entendido. Tudo que cremos cria algo em nós. Por isso a Bíblia vai nos ensinar que a fé sem obras é morta, porque toda fé verdadeira cria algo em nós. É impossível crer sem criar. A questão é que nem sempre cremos no que devemos. Diante dessas considerações, nosso desafio é acreditar na verdade, pois esta criará caminhos livres, enquanto a mentira construirá labirintos ou verdadeiras fortalezas que nos aprisionam. Como Cristo assim nos ensinou, a verdade nos liberta e, por lógica, entendemos que, se é a verdade que liberta, é a mentira que nos escraviza. Verbo crescer. Então, um terceiro princípio importante é que tudo aquilo que o cérebro cria tende a crescer. A partir de uma crença, sinapses acontecem e caminhos cerebrais começam a ser construídos. Então, quanto mais esses acessos são executados e transformados em comportamentos, mais neurônios e vasos sanguíneos são trazidos para esses circuitos. A consequência é que tudo que se repete cresce em estrutura, como os nossos músculos, que quando são exercitados, eles hipertrofiam. Então, assim, quanto mais nosso cérebro crê, mais vai criar. E quanto mais criar, mais vai crescer. A consequência desse princípio é que, desde antes do nosso nascimento, estamos construindo o nosso cérebro. Por isso, muitas fortalezas já estão construídas e demandarão mais trabalho para serem desconstruídas. Essas fortalezas citadas por Paulo estão fazendo referências penitenciárias que os romanos usavam naquela época. Você já deve ter ouvido falar na Fortaleza Antônia, em Jerusalém, para onde Jesus foi levado na noite da sua prisão. Fica muito simples de compreender esse conceito quando nos lembramos das conhecidas palavras de Jesus aos judeus em 8:32. A verdade nos libertará.
Por consequência, podemos entender que se é a verdade que liberta, é a mentira que nos aprisiona. Podemos formular então o seguinte raciocínio: uma mentira ou uma meia-verdade que foi acolhida como crença vai criar conexões e circuitos disfuncionais, crescendo e nos aprisionando em comportamentos e em relacionamentos viciosos, bem como patológicos. Não é coincidência que a verdade do Evangelho vai nos libertar das fortalezas e transformar os labirintos em caminhos e as prisões do pecado em jardins da obediência. Como resultado desse entendimento, precisamos olhar com compaixão e graça para a nossa construção cerebral, que será a matéria-prima da transformação de Deus em nós. Cada pensamento rendido a Cristo é como um tijolo da matéria-prima que Deus nos deu e estava fora do seu devido lugar, deformada, presa nas fortalezas das construções humanas. Precisamos zelar por todos os nossos pensamentos, pois eles serão tijolos que construirão os caminhos que nos levam ao centro do propósito de Deus em nossas vidas. Na prática, desconstruir fortalezas e construir novos caminhos é muito possível, e é o que hoje chamamos de neuroplasticidade. Mas não é rápido e nem simples. Trata-se de um milagre operado pela graça ao longo de toda a nossa jornada de redenção em Cristo Jesus, a partir do momento em que cremos na verdade que está em Cristo Jesus. Levar cativo todo o pensamento a Jesus não é aprisionar o pensamento, mas sim libertá-lo, para que, preso a Cristo, essa ideia se torne uma semente. Assim, a nossa mente será o jardim que Deus fez para ser e não uma prisão construída no deserto. A maioria dos maus comportamentos e pecados mais difíceis de serem abandonados são construções cognitivas complexas em cima de mentiras que nós acreditamos. Portanto, renovar a mente é esse processo de transformação das mentiras em verdade e das prisões em jardins, a partir da plantação das sementes do Evangelho. No próximo capítulo, vamos conhecer mais sobre o propósito original de Deus para a nossa mente.